Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Trading e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, fazendo aquela faxina, andando de metrô, ajeitando as fichas de campo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 156. Isso mesmo, 156 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 21º da 4ª temporada nesse ano de 2023. O podcast é editado cuidadosamente por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas nossas queridas e pelos nossos queridos colaboradores financeiros no Apoia-se. Essas são pessoas que nos ajudam muito, nos deixam muito felizes com a consideração que têm conosco e principalmente que estão 100% comprometidas em cooperar com toda a comum unidade do GAC. E falando nos apoiadores, quem também quiser e quem puder se juntar a eles e contribuir financeiramente conosco, é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com muita alegria com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Nossos patrocinadores cumprem um papel muito importante de permitir que nós continuemos construindo essa caminhada juntos, além de nos honrar muito em unir o nome deles ao nosso. Anuncio rapidamente que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 24ª turma do curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. O curso é presencial, tem duração de 1 ano e meio, com aula aos sábados o dia todo. Há cerca de 20%, 25% de aulas online ao vivo também aos sábados, mas é um curso essencialmente presencial. Informações mais detalhadas e inscrições para o processo seletivo no site sp.senac.br. Quem tiver interesse de entrar nessa turma, é bom se apressar, as vagas estão quase esgotadas. E um outro aviso rápido, anuncio novamente que meu irmão Mauro está construindo e vendendo caixas de luz ultravioleta para investigação de ELNEPO. É uma caixa bonitona, parecida com um case de guitarra, com 2 lâmpadas, uma UVA e uma UVC. Qualquer um pode construir a sua própria caixa, vendo os nossos artigos e tal, mas quem quiser adquirir uma já pronta é só falar comigo que eu encaminho para o meu irmão Mauro. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio daqueles mais curtos, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com um comentário sobre um tema técnico específico. Pensamos aqui nos estudos ECD que esse tipo de episódio mais técnico, mais direto ao ponto, é importante para ajudar as pessoas, porque a gente fala aqui de temas que nem todos têm acesso fácil, porque não pode estar lá toda hora no SENAC, nos cursos de extensão online, ou em outros centros de discussão, painel de debates, eventos e tal. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas, muito legais, né, com esses episódios mais curtos, técnicos. Gostaria que vocês me sugerissem outros temas, outras abordagens, alguns textos, para a gente conversar aqui nesses episódios. Hoje eu vou tentar falar um pouco sobre o problema do metano, de como podemos entender, investigar, mitigar o risco decorrente do metano. Se vocês tiverem comentários, sugestões, erratas, fiquem à vontade para me mandar. Pode ser em qualquer plataforma que você consiga me achar, ou pelo e-mail marcos@ecdambiental.com.br. Vamos então falar do metano.
Bom, vou começar falando do metano em si, né? O metano é um gás, o gás é diferente de vapor. Gás é substância que em condições ambientais de temperatura e pressão está na forma gasosa, e para ele ser liquefeito, né, para ele se transformar num líquido, é preciso baixar a temperatura e a pressão. O metano é um exemplo, como também é oxigênio, nitrogênio e outros gases. Já o vapor é a forma gasosa que se equilibra com o seu líquido correspondente. Por exemplo, em condições ambientais, a água é líquida, mas há vapor de água. Se a gente rebaixar a temperatura, por exemplo, quando o vapor de água entra em contato com uma superfície fria, ele se condensa e se torna líquido. E é assim com o benzeno, com a gasolina, com o PCE, com o cloreto de vinila. São todas substâncias líquidas que, dependendo da circunstância de pressão e temperatura, se equilibram em fase vapor e fase líquida. Então existe vapor de gasolina, vapor de benzeno, vapor de PCE. Bom, voltando aqui, o metano é um gás e é um gás incolor e inodoro. O cheiro que a gente sente em banheiros e tal não é do metano, mas é de sulfetos, é sempre bom lembrar. O metano não tem cheiro. O metano é um gás considerado leve, formado por um átomo de carbono e 4 ligações simples com átomos de hidrogênio, de modo que o metano é a molécula orgânica mais leve, mais simples, portanto mais facilmente degradável. Como é uma molécula orgânica, ela faz parte do ciclo do carbono, então é constantemente produzida, degradada e consumida na natureza. Nossos problemas com o metano dentro das áreas contaminadas começam quando ele é formado, e a formação dele geralmente se dá quando há uma decomposição anaeróbia de matéria orgânica, ou seja, de substâncias orgânicas complexas que, por meio de reações muitas vezes facilitadas por micro-organismos, acabam gerando metano, água e sais e outras substâncias ao final do processo. Fora das áreas contaminadas, sabemos que o metano é um poderoso gás de efeito estufa. Segundo as Nações Unidas, é um dos 3 principais GEE, gases de efeito estufa, junto com o gás carbônico, o CO2, e o óxido nitroso, o NO2. O número varia um pouco, mas sabemos que o metano é muito mais prejudicial ao clima que o CO2. Alguns estudos falam em 25 vezes mais prejudicial, outros falam em 28 vezes, em 80 vezes. E essa diferença em relação ao gás carbônico se dá porque o metano é muito mais eficiente em capturar a radiação infravermelha que tenta sair da atmosfera. Com efeito de comparação, o óxido nitroso é 250 vezes mais eficiente que o gás carbônico para fazer isso, ou seja, 250 vezes pior para o aquecimento global do que o gás carbônico. Mas os níveis de base de metano na atmosfera, em dados de 2019, é de 1908 ppbv, parte por bilhão em volume. E há 200 anos, o metano tinha 800 ppbv. Então houve um crescimento da concentração de metano na atmosfera nos últimos 200 anos. Bom, muitas vezes alguém questiona a possível eficiência por efeito estufa de se queimar os gases produzidos em aterros sanitários, sendo o metano o principal desses gases. Ao queimarmos o metano, fazemos uma oxidação aeróbia desse metano, gerando gás carbônico, que é aí 25, 28, 80 vezes menos ruim para o efeito estufa. Além do fato de que o metano gerado nos aterros é proveniente da matéria orgânica que já foi degradada anaerobiamente para metano. E essa matéria orgânica que foi degradada já estava no ciclo do carbono aqui no planeta. Não é de origem fóssil, então não há uma adição de carbono no ciclo. Se essa matéria orgânica fosse degradada a CO2, não haveria adição de gases de efeito estufa. Mas como é metano, há uma adição. Então é preferível queimar esse metano do que deixar o metano escapar para a atmosfera. Obviamente, se a gente aproveitar essa queima para produzir energia, é melhor ainda, né? Mas por que não devemos, então, queimar o gás natural? O gás natural é metano, predominantemente metano, que vem das jazidas de gás. Porque o gás natural das jazidas de gás são combustíveis fósseis, e a queima desses gases vai aumentar a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, fora as gigantescas emissões fugitivas de produção e transporte desse metano. A gente não pode achar que a exploração do gás natural é isenta de vazamentos, que os enormes gasodutos não vazam metano, que as tubulações de gases na cidade não vazam, na sua casa, né? Vira e mexe vaza metano aí. Então, há um aumento da presença de metano na atmosfera só pela exploração e distribuição do gás natural para os consumidores. Por isso, a gente, como ambientalistas contrário às mudanças climáticas, a gente deve combater o uso do gás natural, que é um combustível fóssil não renovável. A vantagem do gás natural comparado com os derivados de petróleo, como diesel, óleo combustível, até mesmo carvão, principalmente em termoelétricas, é que a queima do gás, devido ao fato do metano ser uma molécula simples, a queima desse gás não gera subprodutos, não gera material particulado, diminui a poluição do ar, diminui não, né? Ela contribui menos com a poluição do ar, embora contribua para o efeito estufa. Diesel, gasolina, óleo, carvão, ao serem queimados, além do CO2,
geram vários subprodutos como monóxido de carbono, PAHs, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e outras coisas que poluem o ar, além de contribuir com o efeito estufa. Bom, mas qual é o problema do metano para as áreas contaminadas? São duas as grandes questões, ambas referentes a metano em espaços confinados, que são situações de perigo e eventualmente de risco agudo se houver exposição a outros elementos. Uma dessas situações ocorre, e é muito comum em poços cacimba, em minas, espaços confinados desse tipo, quando ocorre uma atmosfera muito rica em metano, uma pessoa entra nesse local e acaba por morrer, por vir a óbito, por não ter oxigênio disponível, porque a atmosfera está rica em metano, não em oxigênio. É semelhante às asfixias por monóxido de carbono. Outra situação importante, também em espaço confinado, se houver uma fonte de ignição e uma atmosfera explosiva de metano, ou seja, o metano tiver uma porcentagem ali de concentração dentro de uma certa faixa, na presença também de oxigênio como comburente, há um grave risco de explosão. Então, o metano dentro de uma faixa, no espaço confinado, é um risco grave de explosão, uma situação de perigo, um risco iminente à vida. E por que acontece isso? Porque o metano é um gás altamente inflamável. A combustão completa do metano é uma reação química, cujos reagentes são o metano e o oxigênio, e os produtos são CO2 e água, passando por etapas intermediárias, e essa oxidação é uma reação altamente exotérmica e libera mais de 280 mil calorias por mol. A chamada atmosfera explosiva do metano ocorre quando a concentração do metano no ar fica dentro de um limite, porque abaixo desse limite não tem metano suficiente para inflamar ou explodir, e acima desse limite não há oxigênio suficiente para causar essa inflamabilidade, essa explosividade. Todos os gases inflamáveis têm esses valores definidos aí empiricamente. No caso do metano, os limites são 5% e 15%, ou seja, o chamado limite inferior de explosividade do metano, na sigla em inglês LEL, Lower Explosivity Limit, é quando a concentração dele é de 5% em volume no ar. Então, o limite inferior de explosividade é 5% de metano no ar. E o limite superior de explosividade é quando a concentração do metano no ar é 15% em volume. Se houver, digamos, 25% de metano no ar, não há oxigênio suficiente para ocorrer a explosão. Então, preste atenção nessa sigla. LEL significa, em português, limite inferior de explosividade, ou seja, a concentração mínima de metano no ar que há perigo de explosão, portanto, que é um risco iminente à vida. No caso do metano, o LEL é 5%. Como comparação, o LEL do gás hidrogênio é 4%. Do butano, o butano é o principal componente do gás de cozinha, é 1,8%. Ou seja, no âmbito do GAC, devemos tentar entender se há geração de metano em subsuperfície, de modo que ele possa eventualmente se acumular em algum local confinado, particularmente em utilidades subterrâneas. Isso vai gerar uma situação de perigo, uma situação de risco à vida, um risco agudo, um risco iminente. Então, a ação mais importante em áreas com metano, e a primeira que deve ser feita, é verificar se há metano em espaços confinados e quanto metano há nesses espaços confinados. A seguir, a ação importante é verificar se há metano na zona não saturada da sua área, que pode ir para espaço confinado. Em terceiro, se há geração de metano na sua área. Essas são as ações importantes que você tem que verificar. Mas como a gente pode medir o metano? Em geral, usamos equipamentos de medição de campo como o GEM 5000, que é o mais clássico, ou o Drager, um equipamento equivalente. Ambos funcionam como NDIR, NDIR, ou Non-Dispersive Infrared, ou radiação infravermelha não dispersiva. E esses equipamentos medem a porcentagem de metano na atmosfera. E eu queria agora fazer uma observação importante. Alguns equipamentos trazem a medida em porcentagem do LEL, ou porcentagem do limite inferior de explosividade. Essas medidas são importantes porque dão um alerta do perigo, do risco à vida, mas nem sempre nos dão uma boa medida. Por exemplo, se a porcentagem estiver acima de 100% do LEL, você não tem a medida, Então, se tiver 30% de metano, você vai extrapolar os 100%. E você, se tiver 30%, você não teria a medida. E muitas vezes ter essa medida é muito relevante, principalmente em monitoramentos contínuos, repetidos. É importante, então, a gente ter a porcentagem do metano no ar, seja no ar do solo ou seja no ar ambiente. E aí, além das medidas nos espaços confinados, nas estruturas, nos ambientes, precisamos medir o metano no ar do solo, tanto na zona não saturada quanto abaixo do contrapiso, no subslab. No subslab é importante para sabermos se há um potencial desse metano se acumular em alguma utilidade subterrânea, que quase sempre existe com conexão, essa utilidade subterrânea está em conexão com esse subslab.
E essas utilidades podem ser ralos, tubo de esgoto, tubo de água e, mais perigoso, conduítes que levam cabos elétricos. Para avaliar, então, o subslab, a gente precisa de um poço no subslab, né? Poço abaixo do contrapiso, poço no subslab. E aí esse poço subslab deve ser corretamente instalado, deve ser estanque e todos os cuidados que tomamos para avaliar a intrusão de vapores. Nesse caso, temos que cuidar para avaliar a intrusão de metano, né? Não de vapores, mas de metano. Mas ainda assim é importante tomar os mesmos cuidados. Não há um risco crônico, portanto não há um limite toxicológico estabelecido pela EPA para o metano, mas há um potencial de risco agudo também importante. É mais simples, porque a gente não precisa enviar amostra para o laboratório, mas é mais complexo porque a gente precisa de um equipamento de campo muito bom e muito caro, né? Como é o caso do GEM 5000 e do Drager. Da mesma forma, por vezes, temos que medir o metano no ar do solo, por isso temos que instalar postos de monitoramento do ar do solo, que chamamos popularmente de poços de vapor ou poços de gás, para dizer que ele está no ar do solo, né? Não no subslab. Mais uma vez, o poço tem que ser aí muito bem instalado, na camada adequada, isolado de outras camadas, tem que ser estanque, etc. E a concentração nesses postos de monitoramento do ar do solo deve ser medida em campo, com os mesmos equipamentos aqui citados. Aliás, agradeço muito ao Rafael Sato sobre as orientações a respeito desses aparelhos, que novamente, repito aqui, né, por orientação do Rafael Sato, esses aparelhos funcionam com energia infravermelha não dispersiva. Bom, mas em qual tipo de área você tem que tomar cuidado com o metano e investigar a presença e a concentração do metano? Basicamente em toda área que pode conter matéria orgânica que esteja se degradando por via anaeróbia. A situação mais óbvia é um aterro, né? Um lixão com resíduos sólidos urbanos, formado por uma grande massa de matéria orgânica, e essa grande massa é enterrada e, portanto, criando uma condição anaeróbia. Certamente, nesse tipo de área, há uma grande probabilidade de haver geração, produção de metano, e esse metano pode se dispersar na atmosfera, ou, caso se construa alguma edificação em cima desse antigo aterro, pode criar um espaço confinado e uma atmosfera explosiva, que é um grande perigo. Portanto, devemos investigar essa área, principalmente se for edificada, mas também se não tiver sido edificada, a gente precisa investigar essa área e avaliar a presença e a concentração do metano. Áreas com esgoto também são importantes, áreas com dragagem de sedimentos de rios, áreas de mangue, áreas com argilas orgânicas naturalmente depositadas, também são grandes candidatos a apresentarem metano e devem ser investigadas para essa substância química de interesse também. Porém, há algumas áreas que a gente negligencia o metano, porque parece haver uma contaminação mais importante, né, mais relevante, que são os poços de combustíveis e outras áreas com hidrocarbonetos. O hidrocarboneto, se ele for degradado anaerobiamente, isso acontece com frequência, né? Degradado, ele gera metano, né? A degradação anaeróbia do hidrocarboneto gera metano. Esse metano precisa ser investigado. Inclusive, o metano é um indicador muito bom da atenuação natural da área-fonte do El Napo. Se há geração de metano, é porque o El Napo está sendo degradado. E aí monitorar essa geração de metano é uma das formas de avaliar a taxa de degradação do El Napo. Então, é um efeito, né, da degradação do El Napo que a gente não quer, né? A gente não quer que se acumule metano, porém é um indicador interessante para você, porque se tem metano, o El Napo está sendo degradado, o que é interessante no sentido de abater a massa do El Napo. Em postos de combustíveis, há uma situação ainda mais crítica para a geração de metano, que não é o diesel, não é a gasolina, é o vazamento de etanol. Etanol é uma substância orgânica, né, todo mundo sabe, que normalmente não é investigada em postos, porque não é uma substância que tem uma toxicidade elevada, então não é uma substância química de interesse. Mas se o etanol se degrada anaerobiamente, isso acontece também com frequência, e ele se degrada muito bem anaerobiamente, ele fermenta com facilidade, né, a gente sabe disso, há um grande potencial para a formação de metano em áreas com vazamento de etanol. Por isso, é muito importante fazer essa investigação em áreas de postos. Raras vezes eu vi isso sendo feito, mas isso devia ser uma regra, não uma exceção. O meu amigo Marco Pedi, por exemplo, me contou de algumas áreas de antigos postos de combustíveis que ele investigou com MIP para outras finalidades, né, não para avaliar o metano, e o sensor FID, que está presente no MIP, indica a presença de metano, né, apontou grandes concentrações de metano, e isso se tornou um problema que estava desconhecido até que ele fizesse esse ensaio com o MIP. Inclusive, isso também é alvo da dissertação de mestrado do meu amigo Leandro Freitas. Recomendo que vocês leiam essa dissertação, é muito interessante.
O Marcoped me conta, e o Leandro também, né, que isso ocorreu em muitas áreas. E o Marcoped faz trabalhos em muitas áreas diferentes, né, de vários tipos, e isso acontece com uma certa frequência. Então é importante a gente ficar de olho no metano. Mesmo que não seja, a princípio, uma substância química de interesse, vale a pena você dar uma olhada nisso. E aí, falando em metano e impostos, né, uma dica importante para a investigação do metano, é claro, né, que o mais importante é você ver se há metano no espaço confinado. Em segundo, se há metano no ar do solo. Em segundo, se há metano nas utilidades subterrâneas. Em terceiro, se há metano no subslab. Em quarto, se há metano no ar do solo. Mas é legal também você verificar, em áreas de postos de combustíveis, se há metano em fase dissolvida. O metano em fase dissolvida indica a degradação da matéria orgânica na zona saturada. E a análise química de metano na água é muito barata, você não vai ter muito custo a mais, né? Não vai encarecer as suas análises. E isso vai te dar uma informação muito relevante. Está havendo a degradação da matéria orgânica? Pode ser uma má degradação, com risco de formação de metano, mas pode ser uma boa degradação, uma evidência que seu contaminante orgânico, aí, o LNEP, ou o benzeno, o TPH, o trimetilbenzeno, sei lá, está sendo degradado naturalmente, e o risco decorrente dessa substância química original vai sendo reduzido. Há alguns casos muito famosos e importantes de áreas contaminadas com metano, né? A mais trágica delas é a do condomínio Barão de Mauá, um condomínio residencial, né, que foi construído sobre um aterro industrial, e ainda por cima, além de industrial, o aterro continha resíduos orgânicos com muita produção de metano. Esse metano acabou se acumulando em uma caixa de passagem do condomínio. Alguns trabalhadores foram fazer uma atividade de manutenção ali, a atividade gerou uma faísca na atmosfera explosiva e acabou causando uma explosão e a morte de pelo menos uma pessoa. Foi um dos primeiros grandes casos de áreas contaminadas no estado de São Paulo, né, conhecidas e no Brasil, e nesse caso aí a pior consequência, que a morte da pessoa, né, foi gerada pelo metano, né, não pela contaminação que depois se descobriu decorrente do aterro industrial. Outros grandes casos com metano são o caso da USP Leste, e alguns prédios da USP Leste foram construídos sobre um material de aterro, né? Esse material de aterro continha matéria orgânica e, ao se degradar anaerobiamente, formava metano embaixo de alguns dos prédios e um potencial risco ali, né? E, bom, é bom dizer que hoje os riscos estão todos controlados por lá. Quem estuda na USP Leste, hoje é seguro estudar lá, conviver lá em todos os prédios e tudo mais. Mas, na época, foi um grande caso e atraiu muito a atenção da mídia. E, da mesma forma, outro grande caso que atraiu a atenção da mídia foi o Shopping Center Norte. Shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo, foi construído na década de 80 em cima de um antigo lixão. Esse material lá que estava no lixão se degradou, foi para o ar do solo e se acumulou em alguns espaços confinados no shopping, ainda em concentração abaixo do léu, né, mas que podiam evoluir, né, então era perigoso, estava se aproximando do limite inferior de explosividade. E pior, numa área de grande circulação de pessoas. Também hoje o risco está mitigado, né, então é seguro hoje frequentar o Shopping Center Norte, mas se eu não me engano foi no ano de 2011, ocorreu um grande problema lá, talvez uma interdição, né, talvez não, uma interdição de 1 ou 2 dias do shopping num período próximo ao Natal. Isso causou um grande rebuliço. Bom, nesses e outros casos envolvendo metano, o GAC, né, foi feito em suas etapas, né, preliminar, confirmatória e tal, só que foi necessário apressar algumas dessas etapas. Houve uma avaliação preliminar, tentando avaliar por meio de imagens antigas e outras estratégias, onde poderia haver a matéria orgânica que dá origem ao metano. Houve também uma investigação confirmatória, ou seja, verificar se há metano no ar do solo, se há metano no ar ambiente. Houve um detalhamento com postos multiníveis de monitoramento do ar do solo, indo até o subslab, tentando relacionar fonte com o meio físico, tentando quantificar a massa de metano, aumentar a resolução, esse tipo de coisa. E aí houve uma avaliação de risco, só que não uma avaliação de risco crônico, mas uma avaliação de risco agudo, de risco à vida, não por meio de modelos de partição, de exposição, de transporte, mas por meio da medição direta do subslab e dos espaços confinados. Então, em uma área que você tem a suspeita de poder haver metano, decorrente aí da degradação de matéria orgânica, natural ou antrópica, você precisa seguir os passos de sempre, identificar as fontes, identificar a presença de metano, delimitar e quantificar a ocorrência, avaliar se representa risco. As amostragens são de gás, são medidas em campo com equipamentos adequados ou na água subterrânea na forma de metano dissolvido. Bom, e a mitigação do problema? É possível mitigar o problema? Claro, né? Sempre é, né? Novamente recorremos aqui aos casos grandiosos.
Todos esses casos grandiosos que eu citei foram resolvidos entre aspas, né, da mesma forma. Os riscos foram mitigados, não foi removida a massa de matéria orgânica de subsuperfície, o que seria muito complicado. A mitigação ocorre no sentido de impedir o acúmulo de metano em espaços confinados e abaixo do contrapiso. Em alguns casos foi feita uma extração ativa de gases do subslab, uma extração de vapores. A extração de vapores pode ser clássica, né? Assim como extração de vapor comum, construindo poços de extração de vapores convencionais, verticais, aplicando vácuo nesses poços, com todo o dimensionamento, teste piloto, etc. Ou como foi feito em parte do Center-Norte, né, por drenos horizontais, uma espécie de poço de extração de vapor horizontal para maximizar a eficiência dessa extração. Tanto em um caso quanto em outro, né, poço vertical, poço horizontal, o objetivo é succionar o metano e tratá-lo em superfície. Há um problema nisso, que é gerar um gradiente de pressão, e se você gera um vácuo muito grande, você cria um gradiente de pressão, e se você construiu em cima de um aterro, isso vai alterar o equilíbrio, né? Você vai gerar mais metano, você vai atrair mais metano para o subslab ou para áreas confinadas. Por isso, você tem que ter uma instrumentação de monitoramento muito boa e fazer um monitoramento muito bom, com medidas aí diárias, né? Se possível, mais do que diárias, e um bom plano de contingência. Se possível, monitoramento em tempo real. Talvez hoje em dia isso já seja possível, né? Fazer esse monitoramento do metano em tempo real. Bom, em outros casos, né, eu falei do Center-Norte, mas em outros casos não foi feita uma extração de vapores. No caso, é uma extração de gases, né, não de vapores, mas de gases. Não foi feita uma extração de gases, mas foi feita só, entre aspas, só uma despressurização no contrapiso. Também essa despressurização é feita com vácuo, mas com menos vácuo, né, já que o objetivo é somente criar uma pressão negativa no subslab, de modo que não haja entrada de metano do solo, né, do subslab, para a edificação. Nenhum acúmulo desse metano ali. Como vantagem desse sistema, além do menor uso de energia e, consequentemente, um custo menor, porque é necessário menos vácuo, há também a menor possibilidade de criação de um fluxo de metano do solo para o subslab, porque o vácuo é pequeno. O monitoramento, nesse caso, deve ser feito de forma bem intensa, né, muito bem feito, do diferencial de pressão. Claro, você precisa monitorar o metano, mas você precisa monitorar com minuto a minuto, vamos dizer assim, o diferencial de pressão para garantir que está tendo uma pressão negativa no subslab. A pressão no subslab deve ser mantida sempre menor que a pressão no interior dos edifícios ou no interior da área que precisa ser protegida. O objetivo, nesse sistema de despressurização no contrapiso, não é remover a massa da matéria orgânica, nem a massa do metano, mas sim impedir a migração do metano para onde a gente não quer que ele vá. Há também alguns casos de mitigação que se fazem projetos de engenharia com o objetivo de dispersar o metano. Uma das formas para fazer isso é a construção sobre pilotis, deixando um espaço abaixo da edificação para que o metano eventualmente presente ali não se acumule. Ou a criação de uma ventilação abaixo do prédio, né, soprando, né, criando uma ventilação abaixo do prédio, ou exaustão, né, por canaletas de utilidades subterrâneas, sempre visando criar um gradiente de pressão de ar para evitar o acúmulo do metano. Esse é o grande objetivo desses casos. Não são medidas exatamente de remediação para abater a massa do metano, mas são todas medidas muito importantes para a mitigação do risco. São as famosas medidas de intervenção de engenharia, né? As medidas de engenharia. E aí, para finalizar, quais são as minhas recomendações para investigar uma área, por exemplo, que possa ter sido usada como um aterro de resíduos sólidos urbanos ou outro material orgânico? A primeira etapa seria fazer uma boa preliminar, entre outras coisas estudando imagens aéreas temporais. A seguir, dependendo do tamanho da área e da possibilidade de ter ocorrido essa deposição, vale a pena utilizarmos algum método geofísico. Se são somente resíduos sólidos orgânicos, né, que você está preocupado com metano, então são resíduos sólidos orgânicos. Os métodos de eletroresistividade seriam mais adequados, porque esses métodos identificam um contraste de condutividade elétrica, né? E o contraste de condutividade elétrica é causado pela degradação da matéria orgânica, a degradação anaeróbia da matéria orgânica, e essa degradação anaeróbia da matéria orgânica gera um meio redutor, e o meio redutor é rico em elétrons e faz várias alterações geoquímicas ali, que aumenta a condutividade elétrica do meio. E a geofísica pode apontar as maiores anomalias de condutividade elétrica. Feito isso, ou se for uma área pequena, né, você não vai usar geofísica, ou com a geofísica ou sem a geofísica, a etapa mais relevante para a investigação do metano é medir o metano. Então você vai ter que instalar poços de monitoramento do ar do solo na zona não saturada a pelo menos 1 metro de profundidade, com uma malha regular de densidade adequada. E essa densidade adequada é ditada pelas etapas anteriores.
Quanto maior a incerteza que você tem, mais adensada deve ser essa malha. Nesses poços, fazer um monitoramento de metano com equipamento adequado, novamente aqui o GEN 5000, Drager ou similar, mas não um único monitoramento, não medir uma vez só. Nós devemos medir várias vezes, porque há diferentes condições de temperatura, pressão, umidade do solo, etc., que alteram as condições dos gases em subsuperfície. Esse monitoramento do metano nos poços vai direcionar as ações seguintes e vai dizer se há ou não há geração de metano na área. Se a sua investigação é numa área edificada, sua primeira providência é medir o metano nos pontos em que pode ocorrer o acúmulo de metano em algum ambiente confinado, galeria, ralo, tomada, caixa de passagem, etc., e garantir que as pessoas não estejam expostas ao perigo de explosão. E aí, depois disso, é que você vai instalar os poços para avaliar o ar do solo e o subslab e tentar entender se há uma geração de metano e como ele se movimenta em subsuperfície. Então, numa área aberta, de um aterro, sem ninguém, instalar os poços. Para instalar os poços, você precisa fazer algumas etapas antes para te direcionar onde você vai instalar. Se é uma área já edificada, você precisa medir imediatamente o metano e só depois você instala os poços. Bom, então é isso aí, assim acabamos o nosso episódio sobre o metano. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês, espero que vocês tenham gostado e espero ainda mais, espero que esse episódio ajude vocês no dia a dia. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Então sigam a gente aí nas redes, assinem a nossa newsletter, o link para assinar gratuitamente está na descrição desse episódio. A nossa newsletter é um negócio muito legal. Recomendo que vocês assinem e leiam. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e às nossas queridas colaboradoras financeiras no Apoia-se, que mantém a gente no ar todas as semanas. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions e o Laboratório Consulting. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.